começou na feirinha em Lagoa Santa. Na época, observando o trabalho de todos, inclusive o meu, eu vi que precisava muito de melhoria. O Sebrae me indicou na época para fazer vários cursos, né? Inclusive em Empretec, no qual entrou uma Cláudia e saiu outra do outro lado. E eu digo, depois do meu parto, foi a experiência mais intensa que eu passei. O Sebrae entrou na nossa vida de uma forma de transformar, né, um produto muito frágil no mercado para um produto muito poderoso, né? E aí veio no e-mail falando com a gente, né, que a gente estava sendo convidado para participar, né, da Vogue de Londres. Imagina você sair de uma feirinha de Lagoa Santa, de repente estar numa revista dessa importância no mundo, né? Eu me sinto levando Minas Gerais para o Brasil e agora para o mundo. Bom dia para você aí que está nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, dia 29 de setembro, a partir aqui do canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claro Net. Começamos essa história do canal Viver Brasil em janeiro de 2022 como TV dentro de uma programação especificamente da Claro Net, que é a maior distribuidora de TV a cabo que nós temos no estado. E a partir daí viemos construindo a programação do canal. Um desses produtos, um desses trabalhos é justamente o Fórum de Minas, que começou exatamente em 2021, durante a pandemia, onde 100% da programação foi construída de maneira virtual. E tinha o objetivo, como tem exatamente nesse momento, de reunir o estado inteiro, norte a sul, leste a oeste, ponta a ponta, para que a gente pudesse ter percepções sobre a realidade do estado. Aquele momento duro que a gente estava atravessando, ainda de muita restrição, de muitas restrições por conta da pandemia, mas realmente foi um espetáculo e este ano, 2023, está sendo uma experiência fantástica poder entender o que está se passando em cada parte do estado, na opinião e na visão de pessoas que têm o conhecimento daquela região. Segunda-feira a gente falou sobre o norte de Minas e o Jequitinhonha. Na terça-feira, dia 26, a gente falou sobre a região leste e o Rio Doce. Na quarta-feira, dia 27, a gente foi para o sul de Minas. Para o sul de Minas é a Zona da Mata. Na quinta-feira, dia 28, a gente abordou as questões da região oeste, Triângulo Mineiro. E hoje a gente vem para o encerramento dessa programação, falando da região central, Belo Horizonte, tudo que está nos seus arredores. Para que a gente não ficasse preso a Belo Horizonte especificamente, que já é a nossa capital, e para que a gente tivesse uma percepção do que a gente tem na grande BH, nós temos hoje o privilégio de começar essa nossa programação com uma pessoa que realmente tem um entendimento sobre o estado diferenciado. Ele é mineiro de Itabira, jornalista graduado pela PUC Minas e mestre em marketing estratégico pela Universidade Federal de Santa Catarina. A trajetória na imprensa teve início como repórter de economia e cultura e repórter especial da revista Visão. Depois de passar pela comunicação do Sebrae, iniciou em 1992, portanto, há mais de 30 anos atrás, suas atividades na Fiat Automóveis como assessor de imprensa. No início dos anos 2000, assumiu o cargo de diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade da FCA para a América Latina, passando a integrar o seu comitê diretivo da empresa. Foi vice-presidente da Casa Fiat de Cultura, do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e da Associação Comercial de Minas. Ocupou também a função de diretor coordenador voluntário do Instituto Minas pela Paz, instituição ligada à Federação das Indústrias de Minas Gerais. Entre os vários reconhecimentos, recebeu 2 vezes o prêmio de personalidade do ano em comunicação empresarial pela ABERJ,
em 1998 e 2012, e entre 2 vezes o Prêmio USP de Comunicação Corporativa, em 2004 e 2006. Em 2015, foi eleito executivo do ano, Prêmio Top Mega Brasil Comunicação Corporativa. Depois de deixar a Fiat, foi vice-presidente de marketing do Cruzeiro e seguiu para a CEMIG, de onde saiu para disputar a prefeitura de Itabira. Foi eleito com 51 dos votos na primeira eleição que concorreu. Eu estou falando do meu caro Marco Antônio Lage. Eu estava achando que eu ia ter a oportunidade de te encontrar aqui presencialmente. Nós preparamos o lugar todo para te receber, mas estamos felizes também com a sua presença aqui virtual e real. Meu caro Marco Antônio Lage, muito obrigado pela presença. O objetivo do fórum, como eu estou falando aqui nessa abertura, é realmente ter uma percepção em relação ao nosso estado, das várias regiões que compõem Minas Gerais, opiniões, pontos de vistas de pessoas que estão em funções de realmente atuar em prol da população, atuar em prol do desenvolvimento econômico, enfim. É com esse objetivo que a gente está criando, que a gente está fazendo o Fórum de Minas nesse ano de 2023. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Itabira é uma cidade peculiar, está ao lado de Belo Horizonte, passou por um movimento de extração mineral muito grande e agora está passando por um momento de revitalização, especificamente nas mãos do senhor Marco Antônio Lage. Obrigado e bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço a você, ao Paulo César também, que não está nesse programa conosco. Parabéns mais uma vez, pelo trabalho, pelo Fórum de Minas. Acho que são iniciativas, vocês que estão sempre inovando em comunicação, inovando também com o canal Viver Brasil, são iniciativas importantes de comunicação para o nosso estado, até porque são fóruns, são debates que provocam, que estimulam, que questionam, muitas vezes que também são reflexões sobre o Estado, e isso é importantíssimo para que a sociedade mineira participe desse processo todo, se informe e participe desse processo de desenvolvimento do Estado de Minas. Portanto, contribuição do canal Viver Brasil, da Viver Brasil de maneira geral, do trabalho de vocês é sempre muito importante, então eu queria exaltar isso. E também pedir desculpas por não estar aí presencialmente com você. Queria muito, até para rever o Paulo César, mas eu estou nessa imersão aqui em Itabira, já desde o início do nosso mandato, cumprindo aqui uma jornada de grandes desafios para essa cidade minerada. A primeira grande mineração do Brasil se deu aqui a partir de 1942, com a criação da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce, então Companhia Vale do Rio Doce, e agora nós estamos nessa grande jornada de reinventar a cidade, o município que vive ainda com mais de 80% em função da mineração, e que nas próximas 2 décadas, pelo menos, temos que fazer essa transição econômica para outras alternativas, porque, como dizia o Arthur Bernardes, o ex-presidente Arthur Bernardes, o minério não dá 2 safras, portanto, temos que trabalhar pela diversificação econômica e sobrevivência de toda uma região, já que Itabira impacta uma região do todo o Médio Piracicaba, são pelo menos quase 30 cidades. Eu queria completar o currículo aí, porque esse é o currículo depois da minha eleição em Itabira. Eu também me tornei presidente da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, que compreende toda essa região central aqui, e também eu sou diretor de sustentabilidade e meio ambiente da AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores do Brasil, ela que se tornou agora uma entidade com representação nacional. E vice-presidente também da Federação Nacional dos Prefeitos, da FNP, cuido também exatamente dos temas das cidades mineradas ou mineradoras do Brasil, que precisam muito também de políticas transformadoras aí para as comunidades. Então, prazer enorme estar aqui com você, estar aqui participando do fórum,
e com quem está acompanhando aí online. Como abertura, como largada dessa nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva. O que aconteceu com a sua vida? Eu estou perguntando de maneira bem clara, entendendo a sua vida anterior e imaginando a sua vida atual. Eu não tenho dúvida que é um choque de realidade absoluto. Você, até então, ao longo da sua trajetória, você começou lá e tal, parará, mas durante toda a sua trajetória, você foi um dos caras mais influentes da comunicação do nosso país. Não apenas por sua competência, mas pelo cargo que você exercia. Você foi, ao longo de vários anos, décadas, o responsável por articular a comunicação de uma das maiores empresas do nosso país, uma das maiores referências. E aí você, depois disso, continua essa mesma jornada com atividades semelhantes em grandes empresas, como o Cruzeiro e a CEMIG. A minha pergunta é, como é que você, como ser humano, cidadão, está atravessando essa mudança? Como é que você resolveu realmente tomar essa decisão de sair da vida privada e entrar 100% de cabeça na atividade pública? E a partir do momento que tomou a decisão, virar prefeito de Itabira no seu primeiro movimento com mais de 51% dos votos. O que é o Marco Antônio Lage nesse momento? Gustavo, olha, como pessoas, é a pessoa altruísta que busca olhar para o... Eu acho que a diferença hoje é que, ao invés de criar valor para uma empresa, como fiz durante quase a vida toda, durante os 25 anos que eu fiquei na indústria automobilística, agora eu estou fazendo a mesma energia, só que aproveitando de toda a vivência e experiência da iniciativa privada, trabalhando na iniciativa pública também para criar valor social, valor para as pessoas, de uma maneira geral. Então, mas o empenho é o mesmo, assim, os propósitos, digamos, mais humanistas são os mesmos. Agora é muito diferente. O Marco Antônio, na verdade, enfim, por mais que a gente esteja perto geograficamente, a gente está tendo uma falha tá me ouvindo, significativa. Gustavo? Não, tá falhando muito a sua fala. Nós vamos tentar novamente, vamos voltar à resposta para que você faça de novo. Você está escutando a gente? Sim, áudio. Você está escutando a gente? Você me ouve aí, não? Está aparecendo aqui. Estou te escutando. Você está aparecendo na tela. Estamos te escutando, mas está oscilando. Você está nos escutando? Não. Bem, vamos tentar resolver essa questão aí pela questão técnica. O Marco Antônio, prefeito de Itabira. Entrou a imagem que eu estava falando. Aí. Desculpe aí. Você está nos técnicas. Você está nos escutando? Não. Agora sim. Sim, eu não estava ouvindo você, entrou uma imagem sua do início do programa. Tudo bem agora? Agora sim. Você está nos escutando? Está mais baixo, mas dá para te escutar. Bem, você estava respondendo. Eu vou pedir para que você tente fazer ela de volta para que a gente te escute. Certo. Vamos lá. A sua pergunta foi exatamente sobre essa grande mudança. Essa mudança que você fez na sua vida, saindo das principais empresas que a gente tem aí Exatamente. No nosso país ou no mundo, como é o caso da Fiat, e se enveredando 100% para uma nova atividade pública. E nessa primeira largada já foi eleito com mais de 51% dos votos da população de Itabira. Como é que você está reagindo a tantos movimentos aí na sua mudança, na sua nova escolha?
Então, é uma grande experiência de gestão, né, Gustavo? Eu estava dizendo que os propósitos são os mesmos. Antes eu criava valor para uma companhia, para uma empresa, para acionistas, atuando na indústria automobilística. Agora, o grande empenho é criar valor para a sociedade, para as pessoas, atuando como prefeito de uma cidade tão complexa, com tantas demandas, com tantos desafios. Então, é uma experiência de gestão, novamente, e uma experiência extraordinária, porque é de gestão pública, com todos os desafios, de como se fosse uma grande empresa, efetivamente, de uma diversificação enorme de prestação de serviço e de planejamento estratégico, que é importantíssimo no setor público. Então, eu trago para essa experiência, o que é muito bacana nisso, é essa vivência toda de tantos anos na iniciativa privada e poder estar tentando aplicar, e está aplicando muita coisa, funciona muito também no setor público, apesar, às vezes, das regras, da morosidade, das diferenças de processos, né? Da questão tecnológica no setor público, ele ainda é muito analógico, e o setor privado, de uma indústria do tamanho da Fiat, por exemplo, já estamos lá na frente com relação ao uso da aplicação da tecnologia em todos os setores, mas tudo isso desafios para o setor público que nós precisamos de observar e introduzir para o setor público. Nós precisamos de buscar essa eficiência. Então, a mudança maior é essa. Claro que eu, quando deixei a Fiat, deixei exatamente não pensando em política, em entrar para a vida política diretamente, mas atuar mais na minha vida de cidadão. Eu fui diretor de sustentabilidade da Fiat, além da área de comunicação, mas naquele momento eu pude exercitar um pouco e pude comprovar que os investimentos sociais dão resultados maravilhosos, porque ali a gente fez trabalhos em torno de cidades sustentáveis, em Minas, Betim, Pernambuco, em torno da fábrica da Fiat, que me deu uma experiência e uma inspiração muito grande para essa jornada agora que eu estou nela, que é cuidar de gente, principalmente. Marco Antônio, nós temos 10 minutinhos aqui, nós estamos numa programação ao vivo, às 9h30 a gente vai entrar com um cara que tem uma história em Belo Horizonte muito rica também, está vinculado à extração mineral, que é o Manuel Bernardes, da joalheria Manuel Bernardes. Eu queria aproveitar o seu momento aqui, a sua presença, para te fazer algumas perguntas bem objetivas. Em relação à sua entrada como prefeito, como gestor, com toda essa bagagem que você tinha, com toda essa história que a gente já sabe, eu te pergunto, quais foram as principais transformações que você já conseguiu trazer para a prefeitura de Itabira? Pergunta, o que você já conseguiu de maneira efetiva aplicar na prefeitura de Itabira? Essa é uma pergunta e eu te peço para você complementar ela com as ações que você está fazendo com o objetivo da revitalização e o seu entendimento sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, a grande BH. Quais são os principais gargalos? Como é que essas cidades que fazem parte podem trabalhar para minimizar e melhorar o fluxo, mobilidade, as próprias relações entre as cidades, enfim. Eu queria que você fizesse esse retrato a partir do seu ponto de vista e dos seus conhecimentos absorvidos ao longo desses últimos anos como prefeito. Pois bem, Gustavo, olha, aqui nós criamos dois pilares fundamentais para o início dessa gestão, os primeiros 4 anos. Até porque eu encontrei uma cidade, infelizmente, embora está entre os 10, 15 maiores PIBs do estado de Minas Gerais, encontrei uma cidade com a estrutura, vamos chamar assim, dos serviços sociais muito sucateada. Então, saúde, saúde básico, esportes, cultura, muito não recebeu investimentos nos últimos anos, prometendo assim um desenvolvimento. Está muito ruim, está oscilando demais. Grande trabalho. Está oscilando, tá? Tava. Vamos tentar de novo. Então, nós empreendemos um grande trabalho nesse primeiro momento de pegar o eixo humano
né, porque é uma cidade que entra entre as 15 maiores PIBs do estado, não é possível a gente ter uma educação entre as piores do estado, ter uma saúde atrasada, porque sem um sistema de saúde adequado, e agora a gente está renovando tudo, até porque Itabira é responsável pelo atendimento sanitário de mais de 500 mil pessoas de toda a região aqui. O saneamento básico, abaixo de 50% do esgoto tratado, o problema de água, em função da própria mineração, insuficiente, sobretudo nos meses de seca, a Secretaria de Esporte estava fechada e todas as estruturas esportivas sucateadas, aí naturalmente aumentando o índice do consumo de drogas por parte da juventude, e a cultura, embora seja a cidade do Carlos Drummond de Andrade, uma cidade de vocação cultural extraordinária, também recebendo poucos investimentos e poucos eventos, pouca estruturação, o conceito de uma cidade turística, cultural, muito abandonado. Então, nós empreendemos nesses primeiros anos aqui, apesar do primeiro ano de pandemia, 2021, muito difícil para todos os prefeitos, para todo o país, para todos nós, mas a gente conseguiu fazer uma virada nisso tudo, né? A educação está bombando, a cultura bombando, tem pelo menos um grande festival, o turismo voltando, este final, no próximo semana mesmo, tem um festival de arte urbana, com o próprio artista Eduardo Cobra, pintando o famoso Eduardo Cobra, pintando uma empena do Drummond. Então, todo o eixo humano aqui agora está funcionando bem, né? Já são 4.500 crianças e adolescentes praticando esporte na cidade, reformamos 39 quadras esportivas, reformamos 27 escolas, tem o contraturno escolar, escola integral com a educação, com arte e esporte no contraturno escolar, robótica, salas de ciência nas escolas. Fizemos uma grande revolução na educação já muito rapidamente. A saúde, a mesma coisa, encerramos ontem uma amostra SUS envolvendo todos os servidores do SUS aqui do município. O saneamento básico, nós estamos dobrando com a construção de 5 estações de tratamento de esgoto, dobrando no volume de esgoto tratado na cidade, dando dignidade e saúde para a população. A Unifei, que é uma escola federal técnica, ela vai ser retomada agora de uma maneira mais eficiente, mais voltada à diversificação econômica. Então, o eixo humano é o primeiro pilar que está funcionando muito bem. O outro pilar é uma parceria com a Vale. A Vale é uma empresa que nasceu em Itabira, e nós construímos com a Vale um planejamento estratégico de médio e longo prazo, o que não se vê normalmente na gestão pública. Então, nós temos agora já um planejamento para 63 projetos para os próximos 5, 10 anos, e depois uma visão estratégica de Itabira para os próximos 30 anos, de uma Itabira sem minério de ferro, com programas e pelo menos 6 vertentes, novas vertentes econômicas, né, que vão vão garantir a sustentabilidade do município e da sua população para o futuro, né, que é a parte de novas tecnologias, o polo universitário, o polo médico, o agronegócio, é um território muito grande, de 1.000 quilômetros quadrados, que tem Itabira, de zona rural. Então, o agronegócio funcionando, inclusive com novas fronteiras agrícolas e pecuárias na região, mais um polo logístico, já que a Vitória Minas, essa ferrovia tão eficiente, ela daqui para frente, ela nasce em Itabira e vai até Vitória. Então, temos uma cidade ligada ao porto de Vitória e uma ferrovia hoje com ociosidade. Então, com a Vale, a gente pretende construir a médio e longo prazo, uma alternativa de escoamento de produção. Agora, pegando a sua segunda questão, Gustavo, com relação à região metropolitana, o que precisa, Itabira não é diferente, o médio Piracicaba não é diferente, de infraestrutura, principalmente infraestrutura viária, não é? Nós, em Minas Gerais, nós sofremos muito, né? Eu acho que várias regiões do estado, umas mais, outras menos. A nossa região, a despeito da 381, essa obra, né, que está há décadas se arrastando e cuja duplicação ela se atrasa cada vez mais
prejuízos enormes para a indústria, para a sociedade de toda essa região. Né? A 381, falo que a rodovia que liga Belo Horizonte, indo até Governador Valadares, que é o projeto de duplicação, né, que está se avançando pouco a pouco. A cada novo governo federal tem uma discussão, tem um novo planejamento, mas esse é um gargalo que é impressionante, que se arrasta e que prejudica, e a 381 que passa por essa região toda nossa aqui, que é o maior polo siderúrgico da América Latina. Se ligar aqui, Monlevade, indo até Ipatinga, né, com a Cesita, Gerdau e todas essas empresas, a Arcelor. Depois nós temos também a indústria né, de celulose, né, temos também a indústria de mineração, o maior polo de mineração, o segundo maior polo de mineração da América Latina também, aqui, entre Pará e a nossa região. Portanto, é uma região que só o médio Piracicaba aqui, se fosse, que tem entre 400 e 500 mil habitantes, se fosse considerado uma cidade, estaria entre as 60 cidades com maior geração de renda do Brasil. Né? E é uma região que a estrutura viária é lastimável, ela é muito aquém daquilo que essa região produz, da importância econômica e social da região, né? Desse corredor logístico para o Nordeste brasileiro, para o país. Então, é preciso observar estrategicamente isso. Eu falo da minha região aqui, que está muito próxima de Belo Horizonte, 150 quilômetros até o final do Médio Piracicaba, um manancial, região com manancial de água fantástico, né? As bacias do rio Piracicaba, as bacias do rio Santo Antônio, são bacias que, inclusive, precisam de investimentos para poder contribuir com a recuperação do Rio Doce. Então, são estratégias que eu sinto falta na política. Eu sinto falta de a gente trazer visões estratégicas, pensar a política não na próxima eleição, que é o habitual, mas pensar na política sempre na próxima geração. Né? Então, por isso precisa de plano estratégico, investimento, conversas, né? Discussão com a sociedade, montar planos que sejam executáveis, né? Que não pairam no tempo, como é o caso da 381. As nossas rodovias estaduais, a mesma coisa na região. As rodovias estão deploráveis, em estados de sucateamento, muitas delas, e que precisa de planejamento, e a gente não vê um planejamento nesse sentido. Qual que é o planejamento? Então, qual que é o planejamento de uma região que tem uma estrutura econômica já forte, mas que se ressente por investimentos públicos? Qual que é o planejamento da região que não tem estrutura econômica, mas que precisa, né, de desenvolvimento econômico? Agora o lítio é um exemplo lá do Vale do Jequitinhonha. Muito bem, quais serão os impactos? Então apareceu, né, uma novidade, né, como a mineração na minha região aqui, das entranhas da terra, né, que apareceram das entranhas da terra, das montanhas da nossa terra. E qual que é o tratamento que nós vamos dar? Quais são as regras? A gente vê que a mineração, principalmente, que é foco em Minas Gerais, que é ponto econômico fundamental para Minas Gerais, nós temos regras nacionais, aí falo de governo federal também, que precisam de ser mudadas. Né? A gente tem uma Agência Nacional de Mineração sucateada, sem fiscalização, está em greve já há algum tempo, que também é um absurdo isso para um setor mineral. O setor elétrico, que tem ANEEL, que eu trabalhei, funciona muito bem, o petróleo funciona muito bem, mas isso é prejuízo para Minas Gerais. Nós precisamos de atuar em Brasília para que o setor mineral tenha o mesmo tratamento do ponto de vista de uma agência reguladora e que traga os benefícios para municípios, estado e governo federal de forma importante. A questão tributária, a questão ambiental e sobretudo, essa questão toda da regulação, né, que é a questão social fundamental. Então, eu vejo muito isso. E, Gustavo, a infraestrutura necessária, sobretudo essa da mobilidade viária, essa que Belo Horizonte, a capital de Minas, com anel viário, né, que a ser construído, com as vias que deveriam ser duplicadas para os principais polos econômicos no interior do estado, né, como aconteceu em São Paulo há muitos anos,
como acontece na Europa e nos Estados Unidos, isso é fundamental. Esses investimentos, esses bilhões de compensação aí da mineração para o Estado, deveriam estar canalizados nisso, em vez, porque agora a gente está distribuindo um pouquinho de dinheiro para cada município, um aqui, um pouquinho ali, são dinheiro que os municípios vão usar para suas necessidades ali, mas é preciso de construir um projeto onde a gente possa enxergar esse projeto em 10, 20 anos e ver nele a transformação que Minas Gerais precisa, para um segundo ciclo, né, de desenvolvimento que o Estado precisa. Está claríssimo. Eu acho que a sua contribuição ao se posicionar dessa forma é perfeita. São pontos de vista, opiniões do prefeito de Itabira, que está associado a essa região da Grande BH. E é fundamental que a gente provoque isso para que as pessoas que resolvem essas questões vejam e estejam alinhadas com as preocupações de cada parte. Eu vou te pedir, eu estou pedindo para cada um dos prefeitos que estão passando aqui no Fórum de Minas, eu vou te pedir para duas coisas. Primeiro, para que você venha aqui o mais breve, para que a gente tenha uma conversa ainda mais profunda sobre Itabira, sobre as questões vinculadas à Grande BH e as suas expectativas como político. Essa é uma provocação e uma solicitação para que você venha o mais breve. A segunda é a seguinte: eu queria que você falasse de maneira sem nenhum tipo de conotação de lado, direita ou esquerda, mas na sua opinião como gestor e como cidadão. Eu queria que você falasse então sobre a sua percepção sobre o governo Zema, um político que não era aquele tradicional, que chegou em 2018 de maneira absolutamente surpreendente, fez 4 anos de mandato, foi reeleito pela população com mais de 65% dos votos, então deve estar acontecendo alguma coisa positiva. Na sua opinião, quais são os fatores? E, em segundo lugar, para a gente finalizar a sua participação, a sua opinião sobre o governo Lula. Um cara que já foi presidente da República 2 vezes, preso durante 2, 3 anos e agora volta como presidente da República. Eu queria que você finalizasse, então, com essas duas opiniões nas duas áreas aí, estadual e federal. Pois bem, Gustavo, olha, o governo estadual eu tive a oportunidade de ter uma proximidade com o governador Zema no período que eu fiquei na CEMIG como diretor lá, convidado pelo nosso querido Cledovino Bellini, que foi meu chefe, meu grande chefe na Fiat, uma das lideranças empresariais que mais respeito neste país, né, de uma vivência, de uma capacidade de gestão muito grande, o Bellini, e o Bellini me chamou para a CEMIG na época, e ali eu tive a oportunidade de conviver com o governador Zema, a quem eu tenho um apreço enorme, né? Eu acho que o ponto forte do governador é exatamente a sua visão essa busca de colocar na iniciativa privada a austeridade, o planejamento, a organização que ele traz também da iniciativa privada. É o que eu estou fazendo em Itabira, de uma certa forma, né? Aqui, muitas vezes, eles falam que eu marco o Zema de Itabira, porque eu estou trabalhando um pouco nesse aspecto, né? Eficiência do serviço público, valorização do servidor, aqui é como se fosse uma grande empresa com 3 mil funcionários, né, que tem a prefeitura, e a gente talvez nunca se valorizou tanto o servidor público, e implantando agora no plano de cargos e salários meritocracia para o servidor público, os resultados estão impressionantemente bem, a gente acaba descobrindo, quando você dá a resposta e traz o servidor para o seu lado, a gente acaba descobrindo muito mais servidores comprometidos com a sua função, com o seu ofício, né, com a sua contribuição, do que aqueles que não querem trabalhar, porque às vezes tem uma reputação, uma imagem ruim nesse sentido, mas aqui eu tenho tido gratas surpresas nesse sentido, e acho que o governador Zema empreendeu esse lado no governo do Estado, acho que é muito bom, que eu gosto muito, né? Claro que tenho algumas dúvidas, como eu disse agora, não vejo uma visão de planejamento, né, que pelo menos que pudesse ser comunicada à sociedade, né, para a gente enxergar um pouco o estado de Minas Gerais, a gente vê um pouco, muita discussão sobre privatizações,
né, das empresas estatais mineiras, muita discussão política, mas o que falta, e o que eu acho que falta muitas vezes é isso, qual que é a visão de médio e longo prazo, né, e qual que é o legado do governo Zema para Minas Gerais, um estado eminentemente minerador, não é, minerado, não é, e que tem sua economia pautada nisso, tem um desenvolvimento, uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, se investido em quê? Então, qual que é o plano? Qual que é o plano da indústria, do desenvolvimento econômico de Minas e qual que depois o impacto social disso? Porque a gente precisa o Estado existe, os governos existem para cuidar das pessoas, eminentemente. É claro que a economia tem que ser foco, precisa de gerar renda, receita, empregos, para poder cuidar das pessoas, mas tem que cuidar das pessoas. É o lado que eu não vejo muito desse governo e vejo muito no governo federal, né, sem fazer aqui nenhum juízo de valor, de esquerda, direita, de ideologias políticas, partidárias, inclusive. Mas no governo federal eu já vejo isso, vejo uma preocupação muito maior com os valores humanos, né, o que eu sinto falta no governo do Estado, nesse momento. Os valores humanos, né, as pessoas, o ser humano. E no governo federal eu vejo no governo Lula a busca, a volta de políticas públicas voltadas, né, à qualidade de vida das pessoas, né, e olhando também por todas as etnias brasileiras, olhando por esse grande, esse vasto território brasileiro, e entendendo o Brasil multifacetado como ele é e como tem que ter políticas públicas para todos, né, e que todos sejam incluídos e alcançados pelos serviços públicos. Acho que isso é uma questão, um desafio de um país tão grande e tão desigual como é o Brasil, como é Minas Gerais também. Então esse é o aspecto. Agora, claro que o Lula é um terceiro mandato dele, a expectativa é grande por dois lados, pelo lado do que não deu certo no passado, né, e que comprometeu, inclusive, a reputação do próprio PT, né, na nossa sociedade. Eu acho que ele tem a oportunidade de dar uma volta por cima e mostrar realmente que as políticas dele vão funcionar no Brasil e, ao mesmo tempo, a economia brasileira voltar a crescer, né, o país do futuro, como sempre foi considerado o Brasil, seja o país do presente, que a gente realmente comece a ter uma sequência, né, em vez dos picos e vales, em vez dessa economia alternada, cresce, volta. Então a gente precisa de ter uma sequência, uma constância no nosso desenvolvimento econômico. E para isso o Brasil é um país de grandes oportunidades, na mineração, na agricultura, né, no turismo. Então nós temos grandes oportunidades. Precisa organizar, né? A política muitas vezes ela é tóxica, né? Mas é preciso de fazer com que o planejamento estratégico seja discutido com a sociedade, e discutido abertamente com a sociedade através dos vários canais sociais, da imprensa, das entidades, das organizações, sejam entidades sociais, empresariais. Isso está pronto. Então, o que precisa é ter diálogo e ter plano, e discutir o planejamento. O plano é este, está bom, está certo, e menos interesse pessoal, né, na vida pública e mais interesse coletivo. É isso que a gente sonha, né, para um Brasil melhor, para uma Minas Gerais melhor, um Brasil melhor. Muito obrigado, meu caro prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. É uma satisfação ver pessoas como você se movimentando em prol social, em prol da população de maneira geral, população de Minas. Parabéns por essa disposição. O Fórum de Minas está acontecendo conforme a gente está falando ao longo dessa semana. A gente hoje está falando da região central, Belo Horizonte. Para quem está nos assistindo, eu convido a todos para acompanharem o Instagram do canal Viver Brasil, para que você também possa interagir aqui nessa programação. Se quiser mandar mensagens, algum comentário, alguma sugestão, o telefone está aqui na mão, ligado no Instagram do canal Viver Brasil. Então eu gostaria de novamente agradecê-lo, meu caro Marco Antônio. Nós já estamos aqui, nós já vamos entrar com o nosso próximo convidado em alguns instantes,
Conforme eu te disse, o Manuel Bernardes, da joalheria Manuel Bernardes, uma das histórias mais qualificadas, mais lindas que a gente tem no setor produtivo de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. São mais de 70 anos de atuação nessa mesma forma, com excelência, com qualidade, com reconhecimento do público. Então, vai ser uma alegria continuar o nosso Fórum de Minas aqui. Marco Antônio Lage, muito obrigado. Vou passar aqui para o Paulo César só te dar um oi para a gente dar sequência à nossa programação. Ele chegou posteriormente, segue conosco ao longo da programação do Fórum de Minas. Te dar um oi para despedir e para, obviamente, convidá-lo para que esteja aqui conosco nos próximos dias. Obrigado pela presença, Paulo César. Dá só um oi para o Marco Antônio, a gente chama as mensagens do Sebrae e vai para a programação do Fórum de Minas continuar. Como vai, Marco Antônio, nosso prefeito? Está me ouvindo ou não? Paulo, que alegria, viu, Paulo, em vê-lo aí, sempre com saúde, com o menino. Depois que você virou prefeito, nunca mais eu te vi, Marco Antônio. Você está esquecendo do povo de Belo Horizonte? Mas eu lamentei não poder ter ido hoje. Estamos com a mostra SUS aqui e foi breve, né? Eu ligo para vocês para marcar um encontro e matar a saudade de vocês. Mas eu gostei de ver que você está bem afiado, mas você precisa, além de Itabira, que eu sei que você vai ser reeleito, você deve pensar em outros lugares mais altos em Minas Gerais, pela sua competência. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, você sempre um provocador. Daqui pro lado. Meu caro Marco Antônio Lage, muito obrigado. Nós vamos marcar essa visita aqui o mais breve. A gente chama agora as mensagens do Sebrae e, na sequência, em alguns segundos, a gente volta com o Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD. Aguardo vocês em alguns segundos, logo após a mensagem do Sebrae.